Venha ao palco, se juntar a nós. Seja bem-vinda, muito, muito bem-vinda. Raquel, eu também conheci a Raquel também das redes sociais. Na verdade, eu tinha conhecido ela, acho que com 13, 14 anos, na casa da avó dela, Raquel Safdie, que está aqui. Raquel, que orgulho ter uma neta como essa. E depois comecei a seguir a Raquel pelas redes sociais a partir do 7 de outubro. A Raquel é, sem dúvida, a mais jovem convidada do História Contada, que tem o perfil de entrevistar pessoas com uma longa trajetória de vida, contando a carreira profissional. Então, a gente já teve aqui o médico Dr. Sérgio Simon, que é também presidente do Museu Judaico. A gente teve aqui o Cláudio Lotenberg, do Einstein. A gente teve aqui o arquiteto Isai Weinfeld, o Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras, os jornalistas Boris Casoy, Serginho Groisman, a Didi Wagner, enfim, são muitas histórias contadas. Era um projeto mensal. Com a pandemia, a gente parou, mas a gente pretende retomar logo, logo. Então, estou muito feliz que esse é o nosso segundo do ano. O primeiro foi com a Denise Antão, ex-presidenta da Unibes, e você, agora que estava aqui passando férias, aceitou o convite. Então, muito obrigada. Como muitos já devem saber, a gente transmite pela internet e também a gente oferece ao público a possibilidade de fazer perguntas. Como a gente tem muita coisa para perguntar para a Raquel, a gente vai deixar para o final, porque eu fiz um roteirinho para a gente falar de muitas coisas. Não só da trajetória dela, que é curta, mas é gloriosa para quem já tem 21 anos e chegou onde ela chegou, e ela vai contar, mas também para falar um pouco da situação em Israel, como é que ela percebe o país, qual é o sentimento da sociedade e tal. Então, a gente vai deixar as perguntas para o final. Quem quiser, levanta a mão e a gente vai tentar fazer o máximo possível. E aí eu vou dizer, estamos abrindo para perguntas. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Quero saber se você está feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Cheguei no Brasil há 2 dias, passar muito pouco tempo. E esse foi o melhor convite possível. Super obrigada por vir aqui. É um prazer. Não, e é muito legal porque a graça da História Contada é de ser um encontro presencial e íntimo. Né? A gente está num teatro assim, que é relativamente pequeno, as pessoas estão próximas e elas podem te ver em carne e osso. Eu mesma me surpreendi com o seu tamanho. Nossa, aquela menina que eu conheci cresceu. E eu lembro que eu falei um dia para a sua avó Raquel, eu falei, Raquel, como é o nome mesmo daquela filha do Edgar, que era tão bonita, eu só vi ela uma vez. Ela falou, Raquel, é meu nome. E eu falei, eu lembro que ela era muito bonita, ela continua bonita, muito bonita, ela é porta-voz do Exército de Israel. Eu falei, quero ver uma foto. E era antes do 7 de outubro, mal sabia eu o que estava por acontecer. Então? Então, e a gente já vai falar disso, mas já aproveitando que eu falei da Raquel, eu quero que você conte um pouco das suas origens, das origens da sua família, que é um pouco a característica do projeto, de dizer da onde os pais e avós vieram, se você mantém as tradições, qual a sua ligação com a religião judaica ou com a cultura. Conta um pouquinho para a gente e depois a gente começa a falar da carreira e tudo mais. Super obrigada. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. É um grande prazer, é uma honra. Meu nome é Raquel Safdie. Fui nascida e crescida aqui em São Paulo, de um pai brasileiro e uma mãe israelense, numa casa judaica, né? Meus avós, minha avó que está aqui hoje, Raquel, e meu avô Edmundo, meu avô que faleceu em 2016, ele nasceu e cresceu na Síria, como um judeu sírio, um judeu árabe, e ele, com 18 anos, teve que fugir da Síria, em 1947, depois da decisão da ONU, né, de partição, para ter 2 estados, né, que era o plano de partição entre Israel e Palestina. Foi lá que a gente começou a ver, né, muitos judeus sendo expulsos de países árabes. Meu avô acabou conhecendo a minha avó, vieram para o Brasil. E, por parte de mãe, minha mãe, que é israelense, ela tem pais que têm descendência da Polônia. Ela é neta de um sobrevivente do Holocausto. A mãe da minha mãe, ela é uma professora sobre a história do Holocausto na Universidade de Haifa. Eu sempre tive uma conexão muito grande com o judaísmo, mesmo crescendo aqui, por esse fato. Eu acho que, como minha mãe, né,
foi neta de um sobrevivente do Holocausto. Isso sempre esteve com ela, enfim, no crescimento dela, na vida dela, na infância dela em Israel. E o pai da minha mãe, né, ele foi um dos meus grandes heróis. Ele lutou no exército, ele foi paraquedista. Ele, não numa guerra, foi um pouco antes, alguns meses antes da Guerra de 56, numa batalha em Kalkiria, que é na Cisjordânia, perto de Natânia, se alguém conhece Israel. Ele levou 7 tiros na perna esquerda. Ele estava no hospital por 6 meses. E ele também participou depois, né, que ele foi ferido. Ele participou em 67 da retomação, né, de Jerusalém. Tem uma foto dele no Kotel, a primeira vez em milhares de anos que o Kotel, o Muro das Lamentações, voltou a ser dos judeus. Então, esse é meu avô por parte de mãe, que também tem uma conexão muito especial com ele. Explicando que na Guerra de 67 foi quando voltou o território de Jerusalém, né, que hoje em dia Jerusalém está dentro de Israel, e a cidade velha é dividida em vários bairros, o bairro armênio, o bairro católico, o bairro árabe, como se fosse uma cidade internacional, mas antes ela não pertencia a Israel. Aí teve a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias. Então, quem seria sobrevivente do Holocausto seria o seu bisavô, isso do lado da sua mãe? Sim. O pai da mãe da minha mãe, sobrevivente do Holocausto. Os pais, o meu avô, por parte de mãe, já estava em Israel, que era o mandato britânico da Palestina, durante o Holocausto, assim, ele já estava lá, então ele era palestino. Ele tinha um RG palestino, que era o nome da área, né? Muita gente não percebe que qualquer pessoa que morava lá antes da criação do Estado de Israel era um palestino. Então, ele até os 8 anos tinha um RG palestino. E você me contou que você morou aqui em São Paulo até mais ou menos uns 14 anos, estudou no Peretz e no Grade School, a escola americana, e depois você foi para Israel e foi lá então que você terminou o seu colegial. E aí eu te pergunto, e eu acho que é uma pergunta importante de ser feita, porque muita gente, a gente está falando na internet também, confunde um pouco ser judeu, ser israelense, ser israelita. Alguns são mais observantes, mais religiosos, outros são menos. Qual era o teu contato assim com a religião e com a cultura judaica? Bom, o Peretz era uma escola judaica onde você estudou uma parte, mas não necessariamente você fica religiosa de frequentar uma escola judaica. Às vezes é só a cultura. Como que você é mais ligado pelo lado cultural ou pelo lado religioso? Com certeza, eu acho que a maioria da minha infância, eu acho que eu sempre fui mais ligada à cultura. Eu acho que é interessante que judeus que moram fora de Israel, eu acho que são mais ligados, né, à cultura ou à religião em geral, porque eu acho que a gente tem esse dever de não perder as tradições. Então, aqui eu cresci kasher em casa, tendo uma mãe israelense, ela sempre me trouxe muito desse lado israelense, mesmo eu morando aqui. Então, eu cresci ouvindo hebraico em casa, por mais que eu não sabia muito bem. No Peretz, aprendi um pouquinho de hebraico. Então, eu tive, sim, essa infância onde eu tive tradições judaicas em casa. E mudando para Israel, eu percebi que eu fui para a sinagoga menos, então era menos religião, mas eu senti uma conexão muito grande com o meu ser judaico, né? Porque o judaísmo não é uma religião, é uma etnicidade também, né? Eu gosto de falar, se um cristão não acredita em Jesus, ele não é mais cristão. Se um muçulmano não acredita em Mohammed, ele não é um muçulmano. Mas se um judeu não acredita em Deus, ele continua sendo um judeu. Né? Quando a gente faz teste de DNA, muitas vezes está escrito X% Ashkenazi Jew, ou de qualquer lugar. Então, realmente, é uma parte de você que você não pode tirar. Então, chegando em Israel, eu me senti mais conectada a esse lado judeu, quem é a Raquel judia e o que isso significa, né, na questão mais de religião e mais de cultura. Então, eu me definiria como uma judia tradicional. Não frequento muito a sinagoga, mas eu gosto de acender as velas em Shabbat. Eu gosto de
Algumas tradições. Algumas tradições, sim. E já que você tocou nesse lado ashkenazi e sefaradi, também, para quem não sabe, quem nos ouve pela internet, os judeus ashkenazes são os que vieram da Europa, Polônia, Rússia, esse lado. Os sefaradis são os dos países árabes, né, como Síria. Aliás, seu avô era de Alepo, mesma cidade que a minha mãe. E aí eu estou vendo que você mistura, né? Como eu também, mistura meio ashkenazi, meio sefaradi. Porque o lado da sua mãe é ashkenazi e o lado do seu pai, sefaradi. E a Raquel, que está aqui, é portenha, não é isso? Não? Fala espanhol, pelo menos. Veio de Manchester, que ela me falou. Judeus moram pelo mundo inteiro. Né? Ela é de todos os lugares. Mas, originalmente, ela é da Síria também, né, vovó? Então, também então, ela também é totalmente sefaradi. Então, bom, mas tinha uma colônia em Manchester muito grande, os judeus trabalhavam com tecidos lá. Então, pouca gente sabe também. Hoje, talvez, essa comunidade tenha desaparecido, mas já houve. Vamos agora voltar a contar um pouco, falar da sua história, que é onde eu tinha pensado iniciar, porque a Raquel fez parte daquele voo histórico, que quando estourou o 7 de setembro, ela falou, eu não posso, ela estava passando férias aqui no Brasil, agora ela está de férias. Ela falou, não posso ficar aqui, eu tenho que voltar para Israel, eu tenho que estar com os meus amigos estavam... E você ainda estava na Tzavá, no Exército, né? E aí ela fez parte desse voo histórico com reservistas, soldados que foram convocados às pressas depois do 7 de outubro para ir combater na guerra, na maior convocação da história de Israel. Então, eu imagino que deve ter sido uma emoção incrível de estar nesse voo. Assim, vieram pessoas de toda a América Latina, né, porque o voo aproveitou, pegou todo mundo. Então, queria que você contasse um pouco. E a Raquel fez um vídeo também para mostrar. Não sei se a gente mostra o vídeo antes ou fala como você quiser. Por favor. Uma grande tradição de israelenses que a gente faz depois do Exército é viajar ao mundo. E muitos deles gostam de vir para a América Latina. Então, quando a gente teve o 7 de outubro e a gente teve, né, essa necessidade de trazer reservistas de volta para Israel, muitas dessas pessoas, né, quem é um reservista? Uma pessoa que já fez o serviço militar, muitos deles combatentes, e é por isso que a gente precisa de reservistas durante uma guerra, em que a gente precisa das forças terrestres também, mas tem de tudo. A gente necessitou, né, que muita gente precisava voltar para casa. E tinham muitos reservistas e soldados que estavam na América Latina. Então, tiveram vários voos. Teve um voo que saiu do Peru, eu até considerei... estava num desespero para voltar para Israel, que eu considerei pegar um voo para o Peru para conseguir um lugar nesse voo. E, no fim, teve um voo que saiu do Brasil. E eu consegui um lugar nesse voo. Eu nem sabia para onde eu ia parar. Iam ser 2 paradas, por questões de segurança, a gente não podia saber onde a gente ia parar. No fim, a gente parou em Portugal, trocamos a tripulação, daí a gente parou no Chipre, ficamos 10 horas no Chipre, a gente foi no Bet Chabad, um centro judaico lá no Chipre. A embaixadora americana, a embaixadora dos Estados Unidos no Chipre veio falar com a gente lá no Bet Chabad. Tudo isso a gente estava escoltados pelo Exército Brasileiro aqui, indo para o aeroporto, fecharam uma parte do aeroporto para a gente, o Exército do Chipre fazendo escolta para a gente, assim, tudo muito emocionante. E isso era 6 dias depois do 7 de outubro, no dia 13 de outubro que eu consegui lugar nesse voo, que esse voo saiu, e foi uma mistura de sentimentos, porque a gente não sabia para que Israel a gente vai voltar, a gente não sabia como estava a nossa casa. Que país que vocês iam encontrar? Que país que a gente ia encontrar. E todo mundo foi afetado, todo mundo conhece alguém. Israel é muito pequeno. Todo mundo conhecia alguém, tinha muita gente que estava missing, que estavam, assim... Faltando, que não sabiam se eles estavam paradeiro, mortos. Né? Não sabiam se eles estavam mortos ou sequestrados ou onde estavam. Então, o cara que sentou do meu lado no avião, tinha ingressos para o Festival Nova. E ele decidiu ficar mais na viagem dele. Então, ele não foi. Então, assim, bizarro. E foi uma mistura de sentimentos. E eu, hoje, estava contando para uma amiga, e eu fui mostrar uns vídeos, que eu sempre filmei muito, né? Eu estava assim... filmei muito essa trajetória. Eu falei, nossa, eu devia mostrar um pouco para vocês como é que foi isso. Então, eu fiz uma compilação de vídeos, assim, nada editado, tal. Eu só coloquei junto sobre a trajetória de
tá no Bet Rabar aqui, toda confusa, todo mundo mochileiro, né? Porque eles viajam América Latina, mochileiros, todos os reservistas lá, todo mundo se unindo até a trajetória de eu chegar em Israel, parecia uma cidade fantasma, né? O país, e ir direto para a base. Então eu fiz um vídeo. Então vamos soltar? Isso é chegando no Bet Rabar, em Santana. Isso a gente no caminho do aeroporto de Guarulhos. A gente está no aeroporto, a gente se encontrou aqui também. E nessa jornada a gente vai subir no avião já e chegar em casa. Nesse momento a gente tem mais judeus tentando entrar em Israel do que sair. E isso só demonstra o poder do nosso povo, a força do nosso povo. Israel é o nosso único país, a gente não tem mais para onde ir. A gente é muito patriota, a gente é muito sionista, e a gente vai lutar pelo meu país. Eu não consigo cogitar um mundo em que eu não estou lá durante essa guerra. São meus amigos que estão na linha da frente, é a minha família que está sendo bombardeada por foguetes diariamente. É o meu povo que está em perigo, entendeu? A nossa reação não é ir embora, a nossa reação é ir ajudar. Era uma sexta-feira, então vocês vão ver que a gente fez o Kiddush, a reza, no avião. Poucas mulheres, né? Poucas mulheres. A maioria eram homens combatentes. No avião ficava todo mundo de pé mesmo, não tinha nem assento. Você só chegava e sentava onde você queria. Isso é chegando no Chipre. Na ilha de Chipre, então vocês chegaram a descer. Descemos do avião e fomos para o Bet Rabar. Isso aí é o Bet Rabar, a gente passou 10 horas no Chipre. Muitas emoções sempre. A caminho do porto para ir para Israel. Também com escolta.
Esse era o piloto mesmo do avião? Não, ele era o aeromoço. A gente estava assim porque a gente estava chegando em Israel, é 1 hora o voo do Chipre para Israel. E aí, chegando em Israel, muitas emoções. E a recepção que a gente teve saindo do aeroporto eram 3 da manhã e essas pessoas estavam lá para celebrar todo mundo que está chegando em Israel. Minha mãe e minha tia conversando. E o dia seguinte, indo para o exército. E correndo para o abrigo, vocês vão ouvir a sirene. E foi isso. Emocionante mesmo, cara. Eu fico sem voz. E conta como é um pouco essa questão do exército, né? Para a mulher é menos, provavelmente esses soldados, é a primeira guerra que eles estavam indo, né? Por isso que a gente também está vendo tantas mortes, e o tempo da mulher é menos, mas você já estava há algum tempo, você ficou mais uns 3, 4 meses, e você voltou para qual função? Como foi assim essa chegada? Então, o exército israelense é obrigatório para todo mundo que faz 18 anos, homens e mulheres vão para o exército. Mulheres normalmente fazem 2 anos, e elas não são obrigadas a ir para o combate. Homens fazem 2 anos e 8 meses. Muita gente não pode... Tecnicamente, você não pode muito escolher aonde você vai, mas é como achar um emprego, tem vários processos seletivos para unidades diferentes. E tem de tudo no Exército. Você pode ser um chefe de cozinha, você pode ser um confeiteiro, você pode ser um motorista de tanque, você pode ser uma treinadora de Krav Maga, tem de tudo realmente. Então, eu servi na unidade do porta-voz do Exército Israelense. O que isso significa, né? Basicamente, as relações públicas, eu falava com a mídia. Então, mesmo antes da guerra, como é que era o meu dia a dia? Claro que eu fiz um treinamento básico e um curso, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas quando eu cheguei já na parte que eu estou ativamente fazendo o meu trabalho no Exército, o meu dia a dia eu tinha contato com mais ou menos 300 jornalistas no mundo todo, e eu recebi uma ligação de um jornalista do New York Times, e falava, a gente acabou de ver aqui que vocês, o Exército Israelense, acabaram de matar um menino de 14 anos, um palestino, em Ramallah. Daí eu investigo, né, o que aconteceu, a gente tem contatos, né, na nossa unidade, a gente tem porta-vozes em todas as áreas de Israel, em todas as unidades, investigava, né, o que aconteceu e respondia, na verdade, ele era um terrorista de 18 anos que tinha matado um israelense na semana passada. E a gente tentava, né, confirmar para o mundo, passar as verdades, as nossas mensagens. O Exército de Israel realmente é o exército mais moral do mundo. A primeira coisa que a gente aprende, que a gente recebe quando a gente chega no treinamento básico, é um livrinho de valores, não é uma arma. Né? A gente não é ensinados a matar, a gente é ensinados a se defender. E esse livrinho de valores é o básico do básico, é tudo que a gente precisa ser como soldados, é ser pessoas antes, ser amigos bons antes, parceiros antes. Enfim, então, eu estava na unidade de porta-voz do Exército, assim, comunicação constante com o mundo, falava até com mídia brasileira, já me comuniquei com uma jornalista da Globo, que estava lá, enfim, tentando, né, passar informações mais corretas possíveis para o mundo. Só que, infelizmente, né, o Exército de Israel é um dos grupos mais odiados no mundo, e a gente tem um problema muito sério com isso, e a minha unidade específica, que está no Exército, na minha opinião, não está fazendo um trabalho muito bom com o PR, infelizmente. A gente tem uma fama muito, muito, muito negativa no mundo, mas é isso que eu fiz. E depois de um tempo, que eu estive quase um ano conversando, me comunicando com jornalistas do mundo todo, eu passei a ser a porta-voz do Exército no Irã. Eu não falo farsi, mas a gente criou redes sociais em que a gente se comunica tanto com o regime iraniano, que são os maiores inimigos de Israel, quanto com o povo iraniano, que são aliados de Israel. E foi muito interessante, a gente fazia vídeos em inglês e a gente colocava, né, captions em farsi, muitos posts em farsi, e cresceu muito, a gente chegou a 75 mil seguidores e milhões de views até a guerra, e quando chegou a guerra, enfim, eu cresci muito nesse ramo,
E quando chegou a guerra, a gente conseguiu receber reservistas, que são pessoas que já são israelenses, mas eles cresceram no Irã e falavam farsi, vieram pessoas de 30, 40 anos que fizeram, né, agora todos os vídeos a partir daquele dia fizeram em farsi, e a gente conseguiu passar muitas mensagens para o Irã. Então, quando eu cheguei da guerra, eu passei a fazer um trabalho, a gente abre, né, a gente chama de modo operacional, a gente abre, basicamente, modo guerra, shift, você passa horas e horas e horas na base, noites e dias na base. Os shifts são mínimo 12 horas. A gente tem, enfim, tem certas coisas que eu não posso falar, mas é no subsolo e você não vê a luz do dia, e aí você trabalha, e, enfim. E eu fiz uma área mais que foi aberta só para a publicação de coisas da guerra. Então, a gente recebia todos os vídeos que vocês já viram de atividade do exército dentro de Gaza, de troca de fogo com terroristas. Os túneis, quando eles começaram a descobrir os túneis. Exatamente. Né? Então, tudo isso... quando a gente postou o Sinwar, quando a gente... teve um vídeo, né, do Sinwar andando num túnel em Gaza com sua família. Tudo isso é a minha unidade que publicava. Então, a gente recebia essas informações e publicava para o mundo. Então, e todos os números, e todos os mortos, infelizmente, todos os soldados que faleceram, era a nossa responsabilidade a comunicar todas as verdades, tudo que está acontecendo, no nome do Exército, para o público e para a mídia. É um trabalhão, né? E que país vocês encontraram? Você falou, quando a gente estava no avião, a gente não sabia que país a gente ia encontrar. Como foi assim, o choque de entrar naquela sociedade que tinha acabado de ser violentada da forma que foi? É muito complexo, né? Porque estava todo mundo realmente muito chocado. O 7 de outubro foi um choque para a pessoa que tem menos a ver, nunca fez nem exército, é um turista em Israel, até o primeiro-ministro. Realmente foi uma facada no coração para todos os israelenses. E eu falo, né, como o Titanic era the unsinkable ship, né, o navio que não pode se afundar, a barreira de Gaza era a barreira que ninguém não dava para passar. Assim, todo isso tinha sido absoluta, que era assim impossível alguém conseguir passar. Era uma ultra barreira, tanto que a série Falda, se alguém conhece, eles tiveram uma ideia, alguém levantou uma ideia para produzir uma temporada em que em que invadem Israel pela barreira, e ela foi descartada por não ser credível o suficiente. Então, realmente, assim, todos os israelenses têm essa noção de que, isso nunca poderia ter acontecido. Então, todo mundo, até hoje, eu acabei de vir de Israel, há 2 dias atrás eu estava tendo conversas com amigos, e quando a gente realmente para pensar, a gente fica em choque como é que é possível que isso aconteceu. Então, a gente já vai falar disso já na sequência. Eu queria que a gente continuasse um pouco ainda no teu trabalho, né? Aí, quanto tempo você ficou na base e daí como você depois começou a desenvolver seu próprio trabalho nas redes sociais? Foi aí que você se descobriu essa vocação para realmente falar como repórter, ser influencer? Conta um pouco como foi essa passagem. E aí, quanto tempo? Porque faltava pouco para você terminar o exército, né? Sim. Quando a guerra começou 7 de outubro, eu ia acabar o meu serviço militar obrigatório dia 3 de janeiro. Eu tinha mais muitos poucos meses, mas, na verdade, a primeira vez que eu senti essa vontade de comunicar o que está acontecendo em Israel para o mundo foi em maio de 2021. A gente teve... Não foi uma guerra muito longa, foi alguns dias. E foi a primeira vez que eu corri para um bunker. Foi a primeira vez que eu senti uma bomba caindo. Parecia que estava a 10 metros de mim. Assim, foi um desespero. Que israelenses, né, eles crescem nessa realidade. A gente vive em guerra, tem um bunker a cada 10 metros e cada um sabe o que fazer. Essa é a realidade. A gente sabe que com 18 anos a gente vai para o exército. Para mim, eu nasci e cresci no Brasil. Até os 14 anos não sabia nem direito o que era sionismo. Eu mesma, por mais que tinha família em Israel, achava que Israel era definido por religiosos e guerra. Então, a primeira vez mesmo que eu senti uma necessidade de falar para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui foi em maio de 2021. Eu voltei para o meu quarto, peguei meu computador, liguei a câmera e fiz um vídeo. Graças a Deus, ninguém nunca viu esse vídeo. Não estava muito bom. Mas a vontade estava lá. Isso aqui é importante. E
Foi, na verdade, há uns 2 anos atrás que eu comecei a fazer vídeos mesmo, quando a gente teve uma onda muito alta de ataques terroristas em Israel. Foi um fim de semana que houveram 4 ataques terroristas, onde eu estava andando lá com amigas. A gente saiu 1 hora antes da rua Dizengoff, que é uma rua assim, super conhecida de todos os bares, e teve um ataque lá em um bar que eu frequento. Muita gente morreu, 30 pessoas morreram em 30 dias de ataques terroristas, e eu estava com esse sentimento muito presente em mim, enfim, eu precisava me comunicar. Então, há mais ou menos 2 anos, eu comecei a fazer vídeos, mas, assim, não era algo muito ativo, e como não era tão relevante, né, na mídia, não é que todo mundo, assim, viu. Então, quando eu cresci mesmo, foi realmente durante a guerra, mas eu já fazia vídeos antes explicando o básico do básico, né? Até muitos judeus mesmo, assim, na diáspora, muita gente realmente não entende, é muito complexo, né? O conflito, muito como complexo. começou, o que você contou aqui no começo, que antes, durante o Império Otomano, né, Israel foi ocupado Israel ou Palestina foi ocupada por o Império Britânico, né? Então, você toda hora precisa explicar como que era, e aquilo se chamava a Palestina. E tem 3 tipos de palestinos diferentes, tecnicamente, porque tem os árabes israelenses, que muita gente chama de palestinos, tem palestinos na Cisjordânia, tem palestinos em Gaza. As pessoas saem falando que Israel é um estado apartheid, e não entendem. Enfim, tem muitas questões nesse conflito que ninguém nem entende, as definições básicas, né, para começar a discutir sobre o conflito. Então, é isso que eu tentei fazer. Tentei explicar o básico do básico, como é que a Cisjordânia funciona, quem lidera Gaza, assim, antes da guerra. E aí, quando a guerra começou, né, como eu estava aqui no Brasil e eu sentia essa impotência, eu quero estar lá, eu quero ajudar, comecei a fazer vídeos dando atualizações de números de mortos e sequestrados. Assim, foi algo bem básico, e só me comunicando, porque muita gente aqui também queria saber, né, o que está acontecendo mesmo, queria ter uma fonte. Muita gente começou a me seguir, são pessoas que, enfim, já me conheciam, talvez a comunidade judaica, muitos não também, mas comecei a falar e, enfim, foi muito importante para mim. E daí, depois disso, eu continuei no Exército, né? Eu tinha planos para viajar, como toda pessoa que acaba o Exército. Tinha até um voo para a Tailândia, não rolou no fim, mas eu continuei como reservista. Então, tecnicamente, eu acabei, né, meus 2 anos obrigatórios em janeiro, só que eu continuei no Exército até março, como reservista, e depois disso eu passei a começar a trabalhar como repórter na TV. Sabe que eu esqueci de mencionar um fato importante, que você conheceu uma pessoa muito relevante na sua vida, naquele voo. Conta. No avião de resgate, eu conheci meu namorado, que eu tô com ele até hoje, realmente. Foi bem... Foi bem marcante o voo, E ele está em qual função? Estava no Exército? Ele está combatendo? Como é que... Ele foi oficial do Exército por 5 anos, na Força Aérea. E daí ele estava viajando a América Latina por 6 meses, e agora ele voltou os últimos 9 meses. Ele está como reservista. Ele é um pouco... eu não posso falar isso. Eu não posso falar o que ele faz. Mas... Mas ele é piloto de Força Aérea? Não Não é piloto. Não mais. Não é piloto. Ele é responsável, tem um negócio que a gente chama de Electronic Warfare. Basicamente, ele hackeia o espaço aéreo para que drones inimigos não consigam atingir os seus alvos em Israel. Mas que incrível, né? Você conhecer num voo. Quer dizer, era para você estar nesse voo, né? Nada Destino. acontece por E ele acaso. estava no Peru, e ele pegou um avião para vir para o Brasil para pegar esse voo, e eu que pensei em ir para o Peru para pegar aquele voo lá. Então, a gente podia ter se desencontrado. Olha, que Mas incrível. Bom, e você falando em redes, e como você faz esse trabalho muito de asbarática, de explicar, né, não só o conflito, de onde vem termos também, né? Você falou, inclusive, da série Falda. O Doron, um ator e diretor da série, esteve aqui. Foi um evento muito legal na Hebraica, e ele contou que a equipe que filma Falda, não só os atores, mas também os diretores, produtores de cena, eles são recrutados na Cisjordânia, né? Quer dizer, na Cisjordânia eles filmam, né? Que é um outro território ocupado de Israel ao lado da Jordânia, por isso chama Cisjordânia, West Bank, né?
E você disse aqui, eu acho que vale a pena a gente voltar, que ninguém acreditava que pudesse acontecer alguma coisa de Gaza, porque Gaza, a fronteira era muito bem protegida nesse aspecto, ou porque ali era muito menor, por exemplo, do que em relação à Cisjordânia, que é muito maior, onde tem um trânsito intenso de trabalhadores que saem da Cisjordânia, vêm trabalhar em Israel. O que você quis dizer com ninguém acreditava que pudesse acontecer, que pudesse vir de lá, de Gaza, algo? Só uma parênteses, a Cisjordânia é controlada tanto por Israel quanto pela autoridade palestina, então não é só ocupada por Israel. Então, a gente tem uma dinâmica muito complexa, né? Israel saiu de Gaza em 2005. Então, não tinha mais nenhuma alma judeu, não tinha um judeu. O exército israelense entrou em Gaza e tirou toda a família israelense de suas casas, em uma tentativa de paz, em uma tentativa, né, de realmente dar um território para os palestinos, em que eles possam tomar essa oportunidade para se liderar e para ter um país, possivelmente, enfim. Então, Gaza não é um lugar que tinha... O avô do meu namorado, por exemplo, trabalhava em Gaza. Então, era uma dinâmica em que a gente tinha judeus israelenses morando em Gaza até 2005, e depois disso, nada. Então, foi um território que foi completamente barrado, mas algo muito importante de mencionar é que, diariamente, milhares de palestinos de Gaza entravam e saíam para trabalhar em Israel, muitas crianças para receberem, né, tratamento de saúde em hospitais israelenses. Nos kibbutzim, né, que tem uma área muito grande ali de kibbutzim, na área rural. E é muito triste, porque a gente descobriu que muita gente que tinham esses visas de trabalho e entravam em Israel diariamente para trabalhar, que tiveram contato diário há décadas com israelenses, falaram para o Hamas exatamente onde está qual casa, quem tem arma em qual casa, quem matar primeiro nos kibbutzim. Então, foi muito difícil. A área, os israelenses que moravam perto de Gaza eram as pessoas que pediam a paz. Mais pacifistas. Os mais pacifistas. Do movimento Shalom Achav, que é paz agora. A gente viu tantas mulheres mais velhas, né, que eram ativistas, que ganharam prêmios, muitos dos sequestrados, tipo o prêmio de paz, e também morreram nesse ataque. É muito triste. Muitos dos sequestrados, as pessoas que foram assassinadas, eram as pessoas que mais prezavam a paz entre Israel e os palestinos de Gaza, especificamente, porque eles eram vizinhos, eles moravam a 500 metros de Gaza. E isso não dá um desencanto, Raquel? As pessoas na sociedade israelense não sentem assim uma certa desesperança, ainda que o hino Atikva seja esperança, quando a gente vê, a gente constata isso, que a gente acabou de dizer, as pessoas que mais lutaram pela paz foram as primeiras a morrerem ali no ataque. Eu acho que o 7 de outubro foi um bom lembrete para todo israelense que a gente não pode levar Israel como o óbvio. A gente não pode falar que a existência do Estado de Israel é algo óbvio. Foi um lembrete. Por mais de 48 horas, certas partes de Israel não eram mais nossas. Terroristas tomaram controle de cidades, de vilarejos, e um Estado soberano não tinha controle de grande parte do seu território por vários dias. E isso lembrou o israelense que a gente é um Estado de muitas poucas décadas, um Estado muito jovem, e que a gente constantemente, o que define Israel é sobrevivência, é resiliência. E a gente tinha perdido um pouco isso. Então, esperança, né? É claro que agora está todo mundo muito cansado, muito frustrado, é muito difícil a situação. A gente continua hoje, é o dia 285 da guerra. 9 meses, quase 10, né? 9 meses e meio. Exatamente. É muito tempo. Então, é muito tempo. A maior guerra que o Estado de Israel já passou. Né? E o pior ataque terrorista, né, que Israel já passou, o pior choque. E isso é o lembrete que a gente precisava, né, que a gente não pode levar Israel como óbvio. Por que todo mundo precisa fazer exército? A gente é um país de 9 milhões de pessoas, 7 milhões de judeus, e a gente precisa, todo mundo fazer um exército, a gente é um exército do povo, porque se a gente não tiver um exército, a gente não tem mais um Estado. Aliás, tocou num
ponto que é legal eu te perguntar, porque justamente nessa semana teve um encontro do grande rabino lá com os líderes, as lideranças militares, né, sobre a questão dos religiosos fazerem exército, porque até pouco tempo atrás eles não faziam. Havia, né, uma coisa desde o início do Estado, de Ben-Gurion, de que os religiosos iam se dedicar ao estudo, né, dos livros e estavam dispensados do exército. E aí, recentemente, começou, né, um movimento todo para que os religiosos também façam exército, né, como todo mundo. Os homens fazem 3 anos e pouco, as mulheres 2 anos. Como você vê essa questão? E a gente viu que, nessa guerra, muitos religiosos se apresentaram, né? Já teve, aparentemente, assim, uma iniciativa diferente, né? Então, isso é uma questão que muitos judeus brasileiros, muitos judeus da diáspora não vão entender muito, ou talvez vão, mas eu percebi essa diferença vindo para Israel. Tem um problema muito sério, um desentendimento muito sério entre judeus ultra-ortodoxos e judeus seculares em Israel nessa questão. Desde Ben-Gurion, realmente, religiosos ultra-ortodoxos não precisavam fazer o exército porque eles estudam a Bíblia, mas a gente percebeu que a gente tem uma falta de combatentes. E os reservistas são pais de família, são homens com trabalho, são pessoas, são alunos, estudantes nas faculdades. Todos os meus amigos agora estão assim, em época de prova e em Gaza. Assim, é bizarro, você não consegue né, viver a sua vida, parar a sua vida por 9 meses. Muita gente perdeu seus trabalhos, enfim, tá em situações muito difíceis. Então, a gente precisa de mais soldados. Então, realmente, há muitos, muitos anos, isso é um debate, desde a criação do Estado de Israel, que religiosos deveriam, sim, fazer o exército. E agora, né, foi definido na nossa Suprema Corte que eles, sim, não vão ser mais isentos e vão ter que, sim, fazer o exército. E o Exército anunciou que eles vão conseguir, dentro do próximo ano, draft, né, 3.000 religiosos. E é claro que, continuando, eles vão poder continuar a ter, né, essa liberdade de expressão e de religião deles dentro do Exército. A gente tem unidades, a gente tem uma unidade, Netzach Yehudá, dentro da Kfir Brigade, Brigada Kfir, em que só tem homens religiosos, eles podem... eles não têm contato com mulheres. Então, até a pessoa que é enfermeira, a pessoa que é psicólogo, são homens, por respeito, né, que eles, enfim... E eles podem rezar múltiplas vezes por dia, enfim. Então, a gente tem, sim, esse espaço para os religiosos poderem participar do exército e também continuarem, né, a ter os seus, enfim, a fazer tudo o que eles precisam fazer, estudar a religião. O que são esses 3.000 que você falou? Vão ser alistados 3.000 Sim. A partir desse ano, é isso? Sim. Entendi. Eu falei, na maior convocação, foram mais de 400.000, né, que foram convocados. Reservistas. Naquele momento. Hoje tem muito menos gente combatendo, imagino. Tem menos, mas agora que a gente está, né, com o norte esquentando mais e mais, muito provável que a gente tenha mais reservistas nos próximos meses. Muita gente já é até chamado para o futuro. Tem gente que sabe, em dezembro você vai ter que vir ser reservista no norte. Então, eles já estão adiantando, né, essa demanda. Uhum. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão, né, da guerra, né? Uma guerra que se achou que ia ser uma coisa rápida, né, em pouco tempo, não termina. Em terminar, o mundo parece estar contra nós, e agora uma outra frente do Hezbollah no norte, no Líbano. Como está a sociedade israelense frente a isso, Raquel? Isso é muito importante. Muita gente não entende muito a dinâmica do que acontece naquela área, porque é realmente uma bagunça. A gente tem o Hamas, né, na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica também na faixa de Gaza, e o Hezbollah no Líbano, controla o Líbano e algumas áreas da Síria. Todos os grupos terroristas nessa área, no Oriente Médio, são liderados pela cabeça do povo, que é o Irã, o governo, o regime iraniano. Eles financiam os grupos terroristas, eles fundaram, né, o Hezbollah. E, então, a gente tem, né, uma dinâmica de grupos terroristas unidos contra Israel, e contra valores democráticos. Então, o Hezbollah é muito, muito, muito mais poderoso
do que o Hamas. É um exército, realmente, né? O Hamas, a gente sempre menosprezou o Hamas. E isso é o maior motivo que o 7 de outubro aconteceu. A gente tem muito mais inteligência no Irã e no Hezbollah, que são, né, threats, a gente leva muito mais a sério do que o Hamas. A gente sempre menosprezou o Hamas. E é por isso, é um dos motivos que isso aconteceu, né? A gente não acreditava que eles iriam conseguir fazer, né, algo assim, algo nesse nível. Já o Hezbollah, a gente tem certeza absoluta que podem, e a gente teme eles muito mais. Inclusive, a gente precisa falar daquele famoso sábado que o país foi bombardeado com mísseis, né, do Irã, que vieram diretamente. Você estava lá, imagino, estava em Israel. Né? Como foi isso? Uma chuva, um bombardeio o tempo todo. Quem olhava aquilo e falava assim, gente, como é que é possível você estar debaixo de um fogo desses e se não fossem as baterias antiaéreas, o Iron Dome, e, enfim, vários países atuando em conjunto, inclusive a própria Jordânia, para fazer essa defesa, mas não dá um sentimento de insegurança? Como você se sentiu nesse sábado, especificamente? Mais segura do que andando na rua aqui no Brasil. Mas não, é muito importante, né, que a gente... Bom, o espaço aéreo estava completamente fechado, você só escutava aviões de guerra, foi um pouquinho assim interessante, mas a gente sabe muito bem que a gente tem bilhões e bilhões e bilhões investidos na nossa defesa, e, na verdade, nossos aliados, né, fizeram a maioria da defesa, os Estados Unidos principalmente, os britânicos também, e é por isso que a gente também precisa muito dos nossos aliados, né? A gente não tem o suficiente para se defender do Irã e de todas as potências do Irã. E isso é o básico do básico do básico que todo mundo precisa lembrar, né? Que todo mundo escuta Hamas e pensa Hamas individual, ou Hezbollah e Hezbollah individual. Mas tudo começa e acaba com o regime iraniano. Fala-se hoje que eles são os proxies, né, do Irã, inclusive aqueles do Iêmen também, né, os Houthis, que ficam atacando lá no canal do Mar Vermelho, né? A gente queria voltar um pouco também, antes de falar da sociedade israelense, da tua passagem das mídias sociais para a TV. Como foi isso? Você ainda está na TV. Você ainda não cursou uma faculdade, né, de jornalismo, de comunicação. Você tem desejos de cursar essa faculdade de jornalismo ou de outra coisa? Como é que está a tua vida profissional? É bem complexo. O jeito que as coisas funcionam em Israel é um pouco oposto, né? Lá a galera começa a faculdade com 24, 25 anos. Enfim, então é bem diferente. Mas eu sempre tive interesse... Eu falo que o meu objetivo na vida é defender Israel e lutar contra o antissemitismo. E eu adoro me comunicar, eu adoro falar, eu adoro, enfim. Então, eu tenho certeza que o jornalismo é um dos melhores jeitos para fazer isso. Mas já no curso do Exército, né, para eu chegar no trabalho onde eu cheguei, da unidade do porta-voz, eles fazem um curso, né, de mídia e de PR, enfim. Então, um curso de comunicações, e já lá eu entendi que eu quero, sim, estar nesse ramo. E, quando eu fiquei mais de 2 anos e 3 meses no Exército, eu percebi que a situação estava acalmando um pouco, eles precisavam de menos reservistas na minha unidade, e eu decidi que eu não quero viajar agora, eu quero continuar a doar, né, para a guerra e ajudar de uma certa forma, e eu decidi que, realmente, um trabalho na TV ou no jornalismo seria perfeito, e eu acabei conseguindo, né, virar repórter mesmo antes de estudar, mas eu vou fazer faculdade eles chamam, né, de government, de governo, mas é basicamente relações internacionais. Em outubro eu começo, mas eu vou continuar sempre trabalhando, né, como eu sou freelancer, então eu trabalho como jornalista e, né, me comunico nas redes sociais. Eu vi vídeos seus da TV, o canal é o IL, né? ILTV. ILTV. Dá para ser visto fora de Israel?
Sim, sim. No geral, Porque é inglês, né? Sim. E você fala inglês, perfeito, tal. Você entra, fala com uma super segurança. Fala, você nasceu para isso. Fala que uma repórter ficou 20 anos na rua e também na bancada, né? Eu acho que você rapidamente pode ir para a bancada como apresentadora e como entrevistadora. Você tem esse sonho? Você gostaria? Acredito que sim. Eu não tenho nenhum rumo específico que eu quero levar a minha vida no momento, em questão de uma carreira como jornalista, ou como diplomata, ou como política, porque eu acho que tudo isso pode acontecer. Então, eu quero começar, né? Estou muito animada para estudar mais, para aprender mais. Tenho muito interesse e é isso. Então. E eu vi, às vezes que eu vi nas suas redes sociais, você falando, você está sempre explicando uma situação, né, contextualizando, né? Você faz algum tipo de matéria, aqui tem muito a divisão de repórter de rua, que faz todos os acidentes que podem acontecer, às vezes tem rebeliões na prisão, enfim, eu fiz muito isso, greve em fábricas, né? Fiz muita greve na época que o ABC tinha as montadoras muito fortes, e você atua em algum ramo específico, você entra mesmo como uma espécie de analista, conta um pouco como que está definida a tua parte. No trabalho, você disse? Sim. Eu sou mais uma repórter, field reporter, né? Então eu de campo, exatamente. Então já estive em protestos, já estive no Fórum das Famílias, já conversei com muitas famílias de sequestrados, já estive em Jerusalém em dias muito importantes e relevantes. Enfim, então tem um pouco de tudo, mas no geral, né, reporto mais sobre os reféns durante a guerra, atualizações que, enfim, a esse ponto, né, um acordo de reféns realmente, muito provavelmente não vai acontecer, mas atualizações constantes disso, do que está acontecendo. E como a gente está em guerra, tudo muda. Em um dia, em um segundo, a gente tem, do nada, um resgate de 4 pessoas e o país inteiro vibra. Que nem o que aconteceu. E você, por ter sido dessa área de comunicação, você acessa as suas fontes? Se pergunta, está perto de encontrar mais reféns, como que está? Eles te passam informações, você consegue? Eu sabia do resgate dos reféns um pouquinho antes de ser anunciado para o mundo, diríamos assim. Uhum. E como é que está isso? Você acredita que eles possam resgatar mais gente? A gente sabe que tem toda essa questão dos túneis, é difícil, eles estão espalhados, não se sabe quantos estão vivos ainda. O que você imagina? O que você sabe? A gente tem, no momento, 120 reféns sequestrados em Gaza, 116 deles do 7 de outubro. A gente tinha 4 pessoas que estão em Gaza há 10 anos, enfim, estavam sequestrados antes, 2 vivos, 2 mortos. Mas a gente tem 120 reféns em Gaza. Muito provavelmente, talvez de 30 a 40 deles estão vivos. São condições bizarras. E o jeito que o Hamas luta, né? A gente vê muito na mídia internacional, a gente não vê isso em Israel. Acho que é o único país que a gente não vê fotos, né, de crianças em Gaza morrendo e prédios destruídos, mas muita gente não entende. O Hamas, como grupo terrorista, eles lutam uma guerra urbana em que toda casa, toda escola, toda mesquita, todo shopping é um centro de comando. E quando a gente fala, né, o Hamas usa crianças como escudos humanos, as pessoas imaginam que eles estão colocando as crianças na frente deles. Não. Eles sabem que a gente é um exército muito moral e que a gente não mata crianças propositalmente. Então, eles usam uma escola para lançar foguetes de uma escola, né? Ou uma mesquita, que é um lugar sagrado. Então, acaba sendo muito, muito mais complexo. Um dos jeitos que nossos soldados estão mais morrendo é com armadilhas, booby traps. O meu amigo, emboscadas, né? Emboscadas. Então, meu amigo que estava em Gaza há mais de 100 dias falou que ele não viu um terrorista. Ele não viu, ele desviava de RPGs, né? Mas eles jogavam granadas, se escondiam. Eles atiravam de um prédio, daí saíram de um prédio, do mesmo prédio, vestindo roupas de civis. Então, eles se infiltram, né, na população. Quando a gente fala, né, nenhum exército fez isso na história, mas quando a gente avisa os civis de Gaza
muito antes, a gente dá semanas e semanas para eles evacuarem de um lugar, a gente define, né, o Al-Mawasi Humanitarian Zone, uma área humanitária. Vai lá que você vai estar seguro. Quem vai lá? O Hamas. O que eles fazem de lá? Lançam foguetes, né? Matam soldados de lá. Então, acaba que a guerra ficou muito mais longa, porque eles usam, né, os civis, eles vestem roupas de civis, eles estão em áreas de civis, cada quartos de criança, quartos de uma bebê, levantam a cama, um monte de arma, uma entrada de um túnel. E quem que construiu esses túneis? Crianças palestinas. Dezenas de crianças palestinas já morreram, cavando esses túneis, basicamente trabalho escravo. Enfim, então, e a mídia, claramente, né, não faz parte, né, da narrativa deles reportar sobre tudo isso. Mas o básico do básico é, os palestinos também são as vítimas do Hamas. Só que o problema é que, como o Hamas controla tudo, né, controla até a educação deles, e, by the way, né, quase todos os líderes do Hamas estudaram em escolas da UNRWA, que isso acho que é um tópico muito relevante, né, que é uma agência da ONU, que é... Para refugiados palestinos. É a única agência da ONU para um grupo específico, né? Porque geralmente tem a Acnur, que é para refugiados no mundo inteiro. Né? Então, a Acnur é a agência de refugiados da ONU para todo mundo, né? Um refugiado da Ucrânia, um refugiado do Sudão, um refugiado da Síria. São todo ser humano do mundo está sob a Acnur. Os palestinos são as únicas pessoas do mundo que receberam uma agência só para eles. Mas aí vem algumas questões que eles mudaram nas definições de refugiados que simplesmente não batem com as definições da Acnur, da ONU em si. Por exemplo, eles mudaram em 1965 que o status de refugiado, de palestino, passa de geração em geração para os homens. E que mesmo se uma pessoa passa a ser um cidadão de um país, por exemplo, na ACNUR, Acnur, quando você é um refugiado e você passa a ter cidadania num país novo, você se estabelece num país novo, você deixa de ser um refugiado. Você se estabeleceu num lugar novo. Na UNRWA, não. Você continua sendo um refugiado. Então, porque eles já não seriam mais refugiados, eles são habitantes de Gaza. Em outras palavras, se você é nascido na Jordânia, de pai e mãe nascidos na Jordânia, você ainda é considerado um refugiado palestino, de acordo com a UNRWA. Se você tem cidadania americana, você ainda é considerado um refugiado da UNRWA. A Bella Hadid é considerada uma refugiada na UNRWA. Essa é a realidade da UNRWA. E agora, a gente vê milhões e milhões e bilhões, né, doados para organizações em Gaza, para organizações humanitárias e UNRWA, e enfim, de tudo, para ajudar crianças em Gaza. Eu vejo muito no TikTok, ajude as crianças de Gaza. As pessoas não entendem que quem controla todo o dinheiro que entra e sai de Gaza é o Hamas. Não existe jornalismo livre em Gaza. Não existe uma organização que pode agir independentemente em Gaza, mesmo se é uma organização que dá roupa ou comida para as crianças ou uma organização que faz notícias. A própria ajuda humanitária, né, que a gente viu caminhões e caminhões e ficava bloqueado. E, como você contou, né, parece que Israel, a mídia diz que Israel não deixa entrar ajuda humanitária. Como? Israel mandou ajuda humanitária, né? Quer dizer, fica o tempo todo você tendo que desconstruir narrativas que forçam a barra para o contrário. Na verdade, a gente tem há meses muita ajuda humanitária, muitos caminhões com muita comida, que estão já dentro da faixa de Gaza, que já foram aceitos, aprovados por Israel, já passaram para dentro, só que eles estão parados lá, não estão sendo distribuídos, porque a ONU nunca aumentou a quantidade, né, de pessoas que estão trabalhando lá, não estão distribuindo direito. É no interesse deles também, infelizmente, isso tudo que está acontecendo. A gente vê a maioria dos caminhões que entram em Gaza saem destruídos. Tem um motorista de caminhão egípcio que foi morto, que as pessoas vão lá e eles lutam, né, tudo que está lá. O Hamas pega tudo, vende. Se alguém tenta ir lá, o Hamas mata. Eles são terroristas. Parece que o mundo, né, passou a fazer como Israel parece o vilão
E o Hamas é o freedom fighter, né? O lutador pela liberdade. E a gente acaba esquecendo, a gente acaba tendo que defender coisas tão básicas que a gente esquece que o Hamas é um grupo terrorista, que estão controlando palestinos desde 2006. E eles acabam, né, fazendo com que tudo isso, e pelo jeito com que eles lutam, a gente acaba tendo essa guerra tão longa, tão demorada. A gente não consegue, né, agir rapidamente. A gente anda passo a passo todo dia. Nossos soldados estão morrendo com armadilhas pequenas, porque eles lutam assim. Incrível que Israel se preparou, talvez, nas últimas décadas, para uma guerra eletrônica, uma guerra digital, e agora ele está numa guerra de corpo a corpo, como você falou, assim, morrendo em pequenas emboscadas. Queria que a gente falasse um pouco do país, porque a gente sabe que tem cidades inteiras no norte de Israel que foram esvaziadas. As cidades do sul, ou nos pequenos vilarejos, tipo os kibbutzim, que foram atacados, também foram esvaziados, porque não havia condição de morar ali em casas queimadas ou diante daquela miséria que ficaram. Então, tem populações inteiras deslocadas, mais de 200 mil, né, pessoas, se não me engano, deslocadas morando em hotéis há meses, né? E deve ser muito difícil isso para essas famílias, né? Além de terem seus filhos combatendo, está fora completamente do seu dia a dia. Então, como é que está assim, esse mental dessas famílias que estão deslocadas, dessas pessoas todas? Depois eu quero que a gente fale do Fórum dos Reféns. A gente tem milhares e milhares e milhares de pessoas comuns, como eu e você, que estão morando em hotéis há 9 meses, que foram completamente traumatizados no 7 de outubro, cujas famílias foram massacradas na frente deles, e estão morando em hotéis, em quartinhos, e essa é a nova realidade deles. E a gente também tem muitas pessoas no norte. Gente, muita gente não sabe, mas a gente tem cidades, a gente tem assim, bairros inteiros no norte que estão completamente destruídos. O fogo do Hezbollah é em outro nível, e eles estão atingindo muito. Então, a gente tem muita gente que perdeu suas casas. Claramente, eles foram, né, a partir do dia 8 de outubro, a gente já estava levando fogo pelo norte, né, pelo Hezbollah. Então, mesmo, né, essas pessoas foram evacuadas, eles não têm mais para onde voltar. E essa ameaça continua. O Hezbollah só aumenta a quantidade, né, de ataques contra nós. Isso só está crescendo. Muita gente no norte, civis e soldados, têm morrendo mais e mais. Então, a gente tem pessoas que estão tanto do sul quanto do norte, completamente deslocadas. Eu conheci uma brasileira em Tel Aviv, estava andando, ouvi português. Conheci uma brasileira que morava em Metula, que é no ultra-norte, e está há 9 meses morando em um hotel, e ela não pode voltar para casa, porque não tem mais casa para voltar. E parece que o mundo não empatiza com essas pessoas, né? São pessoas... Ou foram esquecidas, né? O Bernard-Henri Lévy, aquele escritor francês, ele acabou de lançar um livro chamado La Solitude d'Israël, né? Que é a solidão de Israel, né? Que ficou evidenciado para o mundo, né? Uma falta de empatia e as pessoas não se perguntam, aquelas meninas que foram sequestradas, que estão lá há 9 meses sendo estupradas, que talvez já estejam dando à luz, provavelmente, né? Porque 9 meses é o tempo de uma gravidez. Eles não se perguntam, né? Isso foi esquecido, né? Nessa onda Free Palestiner que varreu o mundo e varreu as universidades. Depois a gente fala dela. Eu queria que a gente falasse um pouco desse trabalho incrível que assim que estourou a guerra e que as famílias se viram, primeiramente, sem saber se seus filhos e maridos e mulheres tinham sido sequestrados, se estavam desaparecidos. Demorou um tempo para recensear toda essa população, o que tinha acontecido, né? Foi formado o Fórum dos Familiares dos Reféns. E a Meirav, que é a mãe da Vav, trabalha atualmente, ativamente no Fórum. E essas famílias viajam pelo mundo para tentar explicar, para tentar alertar, para falar, gente, olhem para a gente, ajudem a gente a trazer os nossos reféns. E eu queria que você contasse como, assim, às vezes eu olho aquelas mulheres, mães, falando dos seus filhos, eu falo, gente, como elas têm essa força, essa resiliência. Então, queria que você contasse um pouco do trabalho da sua mãe e também como você vê isso, né? A força dessas mulheres
que têm lá seus maridos e seus filhos, né? Tem aquela americana que o filho, o Shem, né, teve a mão cortada e foi gravado, foi divulgado um vídeo já de há bastante tempo dele. De repente, a mãe vê o filho que saiu com uma mão sangrando, né? Era a última imagem dele, ele está sem mão, falando lá. Enfim, são cenas horríveis, e elas sempre aguardando qualquer sinal de vida dos seus familiares, né? Sim, então essa é a Rachel, a mãe do Hirsch Goldberg Pollen, que a mão dele foi decapitada num vídeo horrível, você consegue ver o osso, tudo dele saindo, e o Hamas publicou o vídeo dele como refém, né, como parte do terror psicológico deles. Me dá para ver que realmente passaram mais de 200 dias e ele está no cativeiro ainda. Mas o Fórum das Famílias dos Reféns, que é o lugar onde minha mãe é voluntária desde o primeiro dia da guerra, é uma casa para eles, é um lugar onde todo mundo que perdeu alguém ou que tem seus familiares sequestrados em Gaza, eles vão lá, eles conversam, se comunicam, tentam fazer de tudo, viajar o mundo, né, anunciar, tentar fazer com que líderes, pessoas que estão na sala, quando eles falam sobre um acordo de reféns, tentando fazer com que eles tragam seus amados para casa. Mas é uma realidade muito triste, né? Porque são pessoas como eu e você. Tinha o Michel Nissenbaum, brasileiro, sequestrado em Gaza até pouco tempo, ele foi morto também. São pessoas que poderia ter sido qualquer um. Uma amiga minha da base tinha 10 familiares sequestrados e perdidos, né? No começo, que acabaram sendo mortos. Enfim, tem milhares e milhares de exemplos. Então, todo sábado, né, existe um protesto que as famílias dos reféns fazem no Hostage Square, né, que a gente passou a ter o Kikar Hatufim, que é uma praça, a Praça dos Reféns. A Praça dos Reféns. E é em Tel Aviv, né? É em Tel Aviv, do lado do Museu de Arte de Tel Aviv. E todo sábado à noite, as famílias vão lá, tem um palco, e milhares de israelenses de Israel todo vêm e protestam. E é interessante, né? Porque antes disso, antes da guerra, tinha todo sábado protestos mais contra o governo, contra a reforma judicial. E agora, por mais que ainda tem, a maioria, né? As pessoas vão lá com fotos de reféns e pedindo para que eles voltem para casa. Tem muita pressão no governo, né? E tem muita pressão em cima de líderes estrangeiros que visitam Israel para que eles atuem como interlocutores, como mediadores, né? Mas em todas as tentativas de negociação, sempre o Hamas acabou negando, né? A devolutiva. Sim. Sempre interrompe, né? No começo eles não queriam nem negociar. Teve aquela primeira leva e, enfim, estão me sinalizando aqui que a gente tem pouco tempo para continuar. Não sei se a gente vai conseguir fazer as perguntas, porque eu queria voltar àquele assunto que eu falei, a gente ainda vai falar sobre isso, que é como isso aconteceu. Israel é tido como ter a maior agência de inteligência, o Mossad. Aprendeu-se muito com as primeiras guerras, né? Tanto que, como eu disse, as pessoas... Israel é o país que inventou o Waze, o CQC, o Messenger, tudo que vem desse mundo digital que a gente usa, georreferenciamento, aprendeu-se com as guerras e se divulgou, tanto é que a gente viu no último Web Summit de Portugal, muitas delegações de israelenses resolveram não ir para Lisboa porque o CEO teve uma fala bastante antissemita e eles se retiraram do Web Summit, né? Mas por que eles estão lá? Porque são pequenos empreendedores. E, aliás, eu vi uma história tão bonita que eu queria dividir aqui com vocês, de uma pessoa que veio de Israel dar uma palestra ali no Bradesco. E ela diz que um empresário que perdeu a filha no Festival Nova, ele disse, eu perdi minha filha, tudo isso é muito triste, mas eu quero fazer alguma coisa por esse país, que é um país de empreendedores. E Israel começou a empreender imediatamente após a guerra. Nunca deixou. Se todo mundo deixou seus afazeres, os caras que estão empreendendo em tecnologia, tentando inventar coisas novas, eles continuaram ali fazendo.
E o que aconteceu? Ele disse, esse cara, essa pessoa, esse senhor que perdeu a filha, que ele falou, quantas pessoas morreram no Festival Nova? Eu não tenho o número exato, acho que são mais de 300, né? 394, ele se falou, não me engano. para cada uma dessas pessoas, eu vou dar dinheiro para um empreendedor e vai nascer uma fintech, uma startup nova. E ele fez isso. Eu achei super lindo. Então, provavelmente, logo, logo, a gente vai ver brotar outras... A gente viu muita união em Israel depois da guerra. A gente estava muito separados. O clima lá... Eu até cheguei a cogitar uma guerra civil. Assim, dava medo o quão separados a gente estava por causa de política, né? Direita, esquerda, enfim. Uhum. E o que o 7 de outubro fez foi unir todo mundo, porque o filho do mais pobre com o filho do mais rico, o gay, qualquer pessoa, assim, o de Tel Aviv e o da periferia, todos lutando juntos pela sobrevivência do nosso Estado. Todos lutando em Gaza juntos. E isso uniu muito todo o nosso povo. E na diáspora também, os judeus da diáspora, que se uniram muito para tentar fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer. E a gente também viu, com tudo isso, falando da diáspora, né, a mais óbvia prova de que o antissemitismo de que o antisionismo é antissemitismo, de que a gente vê assim, a maior alta da história de antissemitismo no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, a maior taxa de de judeus da diáspora querendo vir morar em Israel. Está acontecendo agora? Sim, sim. E isso só mostra como uma guerra em Israel, causa, né, tantos ataques antissemitas contra judeus no mundo todo. Não uma pessoa israelense, mas sim um judeu americano. Mas, Raquel, como é que dá para entender essa onda antissemita, essa onda Free Palestiner? Me explica. Israel tem uma das maiores passeatas gays do mundo, acho que a segunda, se não me engano. É a maior. É um país liberal, democrático, tem uma multidiversidade incrível, que ela é vista, inclusive, no Exército, onde até árabes participam e são, né, tem aquelas soldadas que ficou super famosa nas redes sociais também. Enfim, e aí você, de repente, vê nas universidades e nos protestos pessoas ali com kefia, palestino, Free Palestine, eu sou Free Palestine, sem saber exatamente pelo que elas estão manifestando, né? E do rio ao mar, e não sabe qual rio e não sabe qual mar. Mas e como se explica isso, né? Eu acho que a maior coisa, o maior problema, tem vários pontos nisso, mas eu acho que é a falta de educação e informação incorreta, que a gente vê que o mundo todo tem acesso. A gente vê, né, que o TikTok, por exemplo, o algoritmo lá, tudo que tem hashtag Israel é menos... publicado, impulsionado, do que Palestina. Ou, em faculdades, em escolas, a gente vê faculdades americanas agora saindo que o Qatar financiou muito, doou muito dinheiro para eles. A gente vê essa narrativa da mídia contra Israel há muito tempo. E muita gente, talvez não quem está aqui, que é muito provavelmente mais pró, né? Mas muita gente, quando escuta soldado israelense, exército de Israel, tem essa conotação muito, muito, muito negativa, né? Imaginam soldados israelenses como pessoas que só querem ir lá matar crianças palestinas, algo muito assim, realmente vilões, né? E eu sou uma soldada israelense, né? Eu fui. São meus amigos, são jovens que não queriam estar lá. São pessoas, são seres humanos que só estão defendendo a sua existência. E eu acho que isso é a maior prova que a gente está vendo hoje, que muita gente, até alguns judeus, a gente vê bastante esse debate, né? O sionismo passou a ter uma conotação tão negativa. As pessoas usam isso como um xingamento. E é simplesmente o direito de judeus terem o seu país, o Estado de Israel. É o direito do Estado de Israel existir, independente da criação de um Estado palestino do seu lado. Né? Eu posso ser pró-Israel e pró-Palestina. Eu posso que, aliás, sempre se cogitou desde o início da partilha. Sim, e eu acho que talvez um dia no futuro a gente pode sim, possivelmente ter um Estado palestino. Claramente, agora não, porque a gente não tem nenhuma liderança palestina que não são terroristas, que podem realmente liderar os palestinos para ter prosperidade, para ter um país deles. A gente já teve 2 tentativas, né, que Israel cedeu essa oportunidade para os palestinos.
palestinos. A primeira foi em Oslo, os acordos de Oslo, nos anos 90, que a Cisjordânia, muita gente também não entende como é que funciona, mas a Cisjordânia é separada em 3 áreas, área A, B e C. A área A é 100% controlada pela Autoridade Palestina, onde existe um presidente da Autoridade Palestina, que não tem eleições, né, desde a primeira vez que houveram eleições. Ele está no poder há quase 2 décadas, o Abu Mazen, e foi uma tentativa falhada, né? Todas as áreas que são controladas, todas as cidades grandes que são controladas pela Autoridade Palestina são centros de terror, né? Então, e isso foi, né, Oslo, primeira tentativa da gente ter, né, um possível Estado palestino na Cisjordânia, e também Gaza, 2005, quando Israel saiu, outra tentativa de dar um território inteiro para ser sob controle dos palestinos, eleições. E desde então também nada, o Hamas expulsou todo mundo da Autoridade Palestina de lá e matou, né, pessoas do partido Fatah, que é o partido... Os opositores. Né? Os opositores, e é isso, né, que a gente vê hoje. E é muito, muito, muito importante a gente entender que é 100% correlacionado, 100% relacionado esse auge de antissemitismo no mundo todo, que atacar um judeu, que não tem nada a ver com Israel, um judeu que às vezes nunca nem foi para Israel, matar uma mulher na França, porque ela é judia, tem uma grande correlação com todo esse auge, com o que está acontecendo em Israel, o único Estado judeu. E só o fato, né, que tem gente que debate a existência de um Estado, né? Ninguém aqui está falando que a Coreia do Norte precisa parar de existir, ou que a Rússia precisa parar de existir, porque existe o povo russo, né? Existe o povo israelense que é contra o governo também, esse governo específico. Mas não, Israel é o único Estado no mundo em que pessoas debatem e falam, não, eu acho que Israel não deveria existir. O Paquistão, que foi criado mais ou menos no mesmo tempo que Israel, tem, né, eles têm conflitos com a Índia, eles podem ter alguns extremistas por aí. Ninguém aqui está saindo falando, debatendo, né, sobre, eu acho que o Paquistão não existe mais. Não existe nenhum país, né, e falar, eu sou contra só o Brasil, mas eu não sou contra brasileiros. Não tem como, né? Então, eu não sou contra judeu, eu só não acho que o Estado de Israel deveria existir. O único Estado judaico no mundo. Então, claramente, né, antisionismo é antissemitismo, isso é algo que a gente precisa tirar, né, essa definição como se o sionismo fosse algo ruim, essa conotação negativa, simplesmente significa que judeus merecem ter o Estado de Israel, viver no Estado de Israel, e mais nada, não tem nada a ver com palestinos. Você pode muito bem falar, eu sou um sionista, eu quero que o Estado de Israel exista e eu também quero um Estado palestino do lado de Israel. Isso é incluso, né? Não é um ou o outro. Bom, eu acho que nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Quem tem carro na garagem, a garagem fecha às 10 horas, então a gente pede para realmente encerrar por conta disso. A gente poderia ficar horas aqui te perguntando mais coisas, inclusive sobre essa questão de se está tendo investigação, sobre o que aconteceu, aonde foi a falha de segurança, cyberataque, mas imagino que isso ninguém sabe, né? Todo mundo se pergunta, mas é uma incógnita até hoje. O que a gente quer é que a guerra termine, que a paz chegue o quanto antes. E, por hora, a gente te agradece muito, Raquel. Muito, muito, muito obrigada, Mona, por tudo. Isso foi muito bom.